Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre os perigos da hipertensão. Quase 9,5 milhões de pessoas morrem por causa dela no mundo inteiro e a taxa está aumentando. Aqui no Brasil, muita gente não faz o controle correto da doença. Isso preocupa os médicos. Também vamos falar sobre o Festival do Teatro Brasileiro que está sendo realizado em Maceió. São muitos espetáculos, oficinas e workshops, tudo de graça em vários pontos da cidade. A hipertensão afeta 30% dos brasileiros adultos, ou seja, 1 em cada 3 tem pressão alta. Os dados são da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que diz ainda que 80% desses pacientes não controlam a pressão alta, ou seja, não estão se tratando de forma adequada. A Associação Americana do Coração diz que a taxa de mortes causadas pela doença subiu entre 2001 e 2011, uma média aí de 13% no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde diz que atualmente morrem quase 9,5 milhões de pessoas no planeta vítimas dessa doença. Ou seja, é preciso prevenir e controlar. Vamos falar um pouquinho mais desse assunto aqui com o cardiologista Marco Antônio Mota. Doutor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar explicando sobre a doença, o que é a hipertensão. Para o público, a gente costuma definir a hipertensão por números. Quem tem pressão arterial acima de 14/9, medida mais de uma vez em uma consulta e em mais de uma consulta, é considerado como hipertenso. No entanto, para nós que lidamos com esse problema na prática diária, a pressão alta não é apenas número. Você pode ter um número pequeno de pressão, por exemplo, 13/8, que ainda não seria considerada pelo número hipertensão, e, no entanto, você já ser doente. É o caso da pré-hipertensão. Quer dizer, existe alguma coisa mais além do número pressão arterial, porque é uma doença complexa, que envolve alguns sistemas, envolve os rins, envolve o coração, e isso pode deixar... Eu vou dar só um exemplo, como o número não é tão importante. Existe uma hipertensão chamada mascarada. O paciente vem para o consultório, pressão normal, 12/8. Se você mede a pressão dele fora do consultório, usando equipamentos, o mais comum é a monitorização ambulatorial, ele é hipertenso. Então veja como o número... Como assim, então? Pois é. Ele é normal na presença do médico porque se sente confortável, um ambiente tranquilo. Quando ele deixa o consultório... Ele se envolve no dia a dia com os seus problemas de família, de trabalho. Às vezes ele fuma, o tabagismo está muito associado à questão da hipertensão chamada mascarada. Então, existe hipertensão mascarada, como tem hipertensão do avental branco. O paciente só é hipertenso na presença do médico. Quando ele sai do consultório, a pressão dele fica psicológico, normal. Então, influencia de alguma forma? Influencia, mas não é só o psicológico, porque o psicológico tende a atenuar. E o hipertenso do avental branco não atenua, ele é hipertenso todas as vezes que ele estiver no ambiente médico. Entendi. O que é que causa a hipertensão? É uma doença tão falada, tão divulgada, na verdade, mas às vezes as pessoas têm o costume de falar, eu tenho pressão alta, mas não sabem nem exatamente o que é. O que é que causa a hipertensão? Claro. O que é que se sente quando a pessoa é hipertensa? Existem casos bem definidos de hipertensão que são as consideradas secundárias. Você procura... É um tumor na suprarrenal, é um paciente que tem um estreitamento na aorta. Essas são causas definidas. Mas o comum da pressão alta é o entorno do paciente que favorece. Como assim? Você tem um componente genético, pode procurar que na sua família alguém tinha, pai, mãe, tinha pressão alta, mas o seu entorno favorece o aparecimento da hipertensão. O que é esse entorno? Um consumo exagerado de sal, um consumo pequeno de potássio, quem come menos frutas, verduras e legumes, a falta da atividade física e especialmente a questão da obesidade, que é isso que está dando esses números alarmantes no mundo inteiro. Certamente é a associação do sedentarismo com a obesidade. São gatilhos para quem já tem a predisposição da doença. Para quem já tem a predisposição genética. No fim das contas, o consumo do sal, como o senhor falou, a gente acaba
consumindo sal, às vezes, você nem saber, né? Ele tá em componente industrializado, em alimento industrializado, às vezes até em suco, em coisa doce, no sabor doce, mas você está consumindo uma quantidade grande de sódio aí também. Sem dúvida, até a Coca-Cola zero, né? Mas saiu um estudo curioso, recente, de um grande pesquisador, que é o Dr. Salim Yousuf, um estudo chamado Puri. O que é que ele fez? Primeiro, desmascarou aquela história de que o consumo de sal era em torno de 5 gramas. Não é. É de 13 a 15 no mundo, que o Brasil participou desse estudo. E o curioso é que o sal tem uma curva que a gente chama em J. Não é bom comer muito sal, também não é bom comer pouco sal. Parece que o limite para isso seria 3 gramas. As pessoas que não comem nada de sal é impossível, porque tem sal até no doce, como a gente já viu. Mas quem tem uma dieta muito restrita de sódio pode ter mais infarto do miocárdio. Olha só. Isso é curioso, é. Ou seja, é a questão do dosar tudo, né? Tudo na vida tem que ser bem dosado, porque qualquer excesso aí, para mais ou para menos, faz mal do mesmo jeito. Mal. Tem algum fator de risco? O senhor já falou do cigarro, do meio, mas, perdão, existe algum perfil desse paciente? Eu tenho ali, eu tenho um homem, eu tenho uma mulher, eu tenho um novo, eu tenho um velho, está naquele mesmo ambiente. Quem uma vai desenvolver mais? Uma doença que ela não poupa ninguém. Você falou que o jovem, já a partir de 18 anos, a prevalência chega a 30%. Eu posso dar uma peculiaridade disso dentro do que você está me pedindo. As pessoas idosas, acima de 70 anos, a hipertensão acomete 70%. Então, há uma relação muito direta entre a idade e a hipertensão. Mas pode atingir criança também? Sim. E na criança tem essa curiosidade que eu disse. Geralmente são causas secundárias, que você pode diagnosticar: coarctação de aorta, doença dos rins. Doutor, quando é que eu devo ligar o alerta? Com que tipo de sintoma eu devo começar a me preocupar? Puxa, será que eu tenho pressão alta? Olha, a pressão alta ela é geralmente assintomática. Esse é que é o grande risco dela. As pessoas associam um pouco a questão da dor de cabeça. Isso é falso. A única forma de você saber que tem ou não tem pressão alta é medindo a pressão. Tanto que a nossa sociedade recomenda que a partir dos 18 anos você faça pelo menos uma medida ao ano. E essa medida não precisa necessariamente ser feita por um médico. Pode ser por qualquer profissional de saúde, desde que treinado para fazer esse tipo de medida. Desde que saiba manusear aquele aparelho que afere a pressão. Eu não estou falando de diagnóstico. Diagnóstico de pressão alta é médico. Veja o que eu lhe falei. Tem situação que a pressão não está nem alta e a pessoa é hipertensa. A pessoa não precisa ser hipertensa, mas a pressão às vezes varia, né? Isso. Você está com uma pressão um pouco mais baixa, um pouco mais alta. Olha, o coração bate 80 mil vezes por dia. É provável que ele, em batidas subsequentes, cada vez faça com uma pressão diferente. De fato. Então eu vejo muitas pessoas chegando no meu consultório e dizendo assim: doutor, minha pressão está oscilando muito. Eu digo, graças a Deus. Porque só há uma maneira da pressão não oscilar. É quando a gente está definitivamente morto, que a pressão é zero. A gente sabe que assim, o Brasil oferece o remédio da pressão alta, oferece o tratamento, mas nem sempre as pessoas dão o devido valor a esse tratamento, né? É importante que se siga realmente a prescrição médica, tome aquele remédio certinho na hora correta. É importante isso? Por quê? Olha, nós chamamos isso de adesão ao tratamento, que não é apenas a pessoa tomar o remédio certinho, é também fazer as outras coisas, perder peso, andar, assumir a doença, fazendo as outras coisas. Mas com relação a essa questão da adesão, vou lhe contar uma história bem rápido, para você perceber o drama. Eu trabalho com pesquisa e eu vi uma vez de um pesquisador a seguinte história. Ele disse que tinha um estudo que era cruzado, o paciente começava tomando um remédio, com 3 meses passava para outro, trocava os braços. E o paciente chegou para ele e disse: doutor, o senhor trocou meu remédio? Ele disse: troquei, mas estava escrito no termo de consentimento que eu ia fazer isso. Agora, como você percebeu? Aí ele disse: vou lhe confessar, aquele primeiro que o senhor me dava, eu botava na descarga, apertava e ele descia. Esse boia. Você veja que história. Isso dentro de um protocolo de pesquisa, e não foi no Brasil. É um protocolo importante, o ácido, que aconteceu na Inglaterra.
Quer dizer, essa questão da adesão ela é fundamental, por isso você deu aquela taxa inicial, 19% apenas dos hipertensos estão controlados. Pois é, e a falta de controle acaba aumentando esse número de morte tão grande que a gente tem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né, de pressão alta, de hipertensão. Como fazer então para conscientizar essa pessoa de que ela realmente precisa admitir que é doente, que tem essa hipertensão, que não é uma besteira, não é aquela coisa assim, eu tomo um remédio, minha pressão baixa, eu estou ótimo, que é um tratamento continuado e que se ela não fizer isso, ela vai morrer. Como fazer isso? Bom, isso é um trabalho educativo. E lhe digo, não é um trabalho que depende apenas do profissional médico. Existem os serviços, eu conheço várias ligas de hipertensão que trabalham essa questão da adesão ao tratamento. Muito importante é o envolvimento de outros profissionais. Por exemplo, enfermeiros, nutricionista, muito importante nesse processo, psicólogo. E eu vi num serviço em Goiânia até a musicoterapia como uma forma como de você... Como o senhor falou, o psicológico influencia. O psicológico influencia muito. Tem sentido. Então, essa abordagem tem que ser muito profissional. De fato, e a presença do nutricionista se torna importante também, porque uma vez que você é o que você come, né? Uma vez assumindo essa doença, você tem que mudar de hábito alimentar. Pressão alta é o equilíbrio do que eu não como de sal e do que eu como de potássio, quer dizer, que está mais nas frutas, verduras, legumes. Quer dizer, esse equilíbrio, o nutricionista é que pode nos ajudar muitíssimo. Bom, para a gente finalizar, como é que o senhor enxerga essa situação aqui em Alagoas? O paciente daqui é um paciente problemático como esse aí da Inglaterra, ou o pessoal está na média do Brasil, se cuida ou não? Como é que a gente enxerga essa situação aqui? Os pacientes, o perfil é o mesmo. Você deu um início falando na questão da distribuição dos medicamentos, isso é muito importante. Eu estive dentro desse processo de organização da farmácia popular no ano 2000, que a gente pensa que tudo isso foi uma coisa recente, não foi. Na época o presidente ainda era Fernando Henrique, 2000 a 2002, e hoje nós temos na rede pública os melhores medicamentos que nós temos para tratar a hipertensão, como eu trato no meu consultório. Então eu acredito que o panorama de controle no Brasil já mudou em função da distribuição dos medicamentos. Não é só distribuir, é distribuir e conscientizar também, que isso é muito importante. Educar. Ok, doutor, muito obrigado então pelas suas informações, pela sua conversa aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Ok. No próximo bloco, o assunto é o Festival de Teatro Brasileiro que aporta aqui em Maceió. Além das apresentações, o evento traz uma série de atividades paralelas que integram comunidade e essa arte milenar do teatro.